Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque nos próximos minutos abordaremos questões relacionadas aos periféricos, mais especificamente aos crossovers. Vamos saber o que são, onde são utilizados e os principais tipos. Ficou interessado? Olá amigos, para quem não me conhece, me chamo Mário e somos aqui do canal Respiração. Por aqui falamos sobre som profissional, caixas de som, amplificadores, periféricos, manutenção dos nossos equipamentos e assuntos correlatos. Nós somos robistas e falamos de usuário para usuário, ok? Por aqui um vídeo por semana, todas as terças-feiras às 20 horas. Quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os nossos novos vídeos. Bem agora e sem enrolação nenhuma, eu já vou te dizer que o crossover serve para dividir o espectro de frequência que vai de 20 Hz a 20 kHz em faixas de frequências dedicadas, que vamos chamá-las de vias, ok? Eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo que falamos sobre esse assunto. Antes de darmos um passo adiante nessa questão, eu preciso dizer a vocês que nós temos dois principais tipos de crossover. Nós temos o crossover ativo e temos o crossover passivo, ok? O crossover passivo, ele é constituído de associações de componentes, como resistores, capacitores e indutores, que, calculados adequadamente, nos darão três condições básicas. Ok? A primeira condição é aquela que passa baixas frequências, a segunda condição é aquela que passa uma faixa de frequências, ok? E a terceira condição é aquela que passa altas frequências. Aqui, de uma forma geral, a gente consegue ver o sistema todo, tendo aqui o início da escala como sendo 20 Hz, ok? E aqui o final da escala como sendo 20 kHz. Então, a gente olhando para essa figura, já levando em consideração o que a gente já viu, a gente percebe que essa faixa de frequência, que vai de 20 Hz até um determinado valor, esse valor aqui vai depender dos valores dos componentes utilizados para o sistema passa-baixa. Então, a gente tem aqui bem ilustrado um sistema passa-baixa, onde a gente tem uma faixa de frequência inicial do espectro sendo reproduzido no nosso transdutor, ok? No gráfico de baixo, a gente também pode imaginar o início da nossa frequência aqui, ó, o início do nosso gráfico representado por 20 Hz e o final do nosso gráfico representado por 20 kHz, ok? Nós vemos aqui nesse gráfico intermediário um sistema passa-faixa do nosso crossover passivo, onde nós temos aqui o início da faixa, onde é reproduzido no nosso transdutor. Ele começa nesse determinado ponto, reproduz toda essa faixa aqui e corta no nosso crossover passa-faixa, ok? Olhando para o gráfico inferior, a gente percebe que dentro do espectro de frequência que vai de 20 Hz a 20 kHz, esse sistema passa-alta deixa passar o final da escala a partir de um determinado ponto. E esse ponto inicial aqui do sistema passa-alta, ele é determinado pelos valores dos componentes utilizados no crossover passa-alta. Então, de uma forma geral, nós temos aqui um sistema passa-baixa, o sistema passa-faixa e o sistema passa-alta. Nós temos aqui a representação geral do nosso crossover passivo de 3 vias, onde nós temos aqui na parte superior a primeira via, na parte intermediária a segunda via e na parte inferior a terceira via. A gente observa que na primeira via a gente só consegue ter como resultado as frequências baixas. Então esse aqui é um sistema passa-baixa. No gráfico central a gente percebe que a gente tem uma faixa de frequência do nosso espectro sendo reproduzida. Então esse sistema aqui é chamado de passa-faixa. É o sistema que deixa passar uma faixa de frequência do nosso espectro de frequência total, ok? E o último, a nossa última via é a via de passa-alta, onde a gente tem aqui um sistema que deixa passar a partir de um determinado ponto as altas frequências, completando o nosso espectro de frequência. Passa-baixa, passa uma faixa de frequência e passa-alta. Aqui está a imagem de um crossover passivo. A gente consegue observar aqui o sinal de entrada, os componentes utilizados. Nós temos aqui indutores, capacitores e resistores associados adequadamente, de forma que, uma vez a gente tendo aqui na entrada o nosso sinal full range, ou seja, chegando aqui de 20 a 20 kHz na entrada, e aí, em função dos nossos componentes e das associações empregadas aqui, a gente vai ter uma determinada faixa de frequência aqui para graves, uma determinada faixa de frequência para médios e uma determinada faixa de frequência para agudos. Aqui mais uma imagem de um crossover passivo,
e seus componentes, indutores, capacitores e resistores. Aqui mais uma imagem de um crossover passivo, onde a gente observa aqui os nossos indutores, os nossos capacitores e os nossos resistores com os seus determinados pontos de ligações. Lembrando que esses crossover passivo, eles são fixados dentro da caixa de som, ok? Então, se você tem aí no seu sistema duas caixas de som, você vai ter um crossover passivo para uma caixa e um outro crossover passivo igual para outra caixa. O crossover passivo, uma vez calculado e montado, não nos permite de forma nenhuma fazer ajuste em tempo real, ok? De forma que a gente não consegue escolher a frequência de corte depois que o crossover é projetado. Essas frequências são fixas e são determinadas lá no projeto. Esses crossovers são instalados dentro das caixas de som, ok? As vantagens que eles têm é que tem um baixo custo. Vamos então aqui falar a respeito do crossover ativo. O crossover ativo, eles se dividem basicamente em dois, ok? Que é o crossover analógico e o crossover digital. Vamos então falar aqui a respeito do crossover analógico. Ele nos permite fazer os ajustes nas faixas de frequências desejadas através dos seus botões, que são escalonados, porém as escalas são pré-definidas e não temos muita precisão no momento dos ajustes, ok? Agora, os crossovers digital, microprocessados, esses sim, o universo é muito mais amplo e dessa forma nós temos uma melhor precisão na hora de ajustarmos as faixas de frequência e através de seus botões e knobs e ainda através de uma interface gráfica, nós conseguimos com muita facilidade e precisão escolher as faixas de frequência que queremos deixar passar, ajustando com muita facilidade o corte baixo e o corte alto das frequências, ok? Muitos desses modelos trazem agregados outros recursos como limite, equalizador dinâmico, equalizador paramétrico, compressor, entre outros. Faça a sua escolha baseado nos padrões do seu projeto. Por isso que é importante a gente ter um projeto já pré-elaborado, ok? Este equipamento é fundamental para quem deseja montar um som profissional e de qualidade. Quero pedir a vocês para avaliar o vídeo através do like, deixar um comentário, compartilhar com um amigo que tem o mesmo interesse, se inscrever no canal, se não é inscrito, e ative o sininho de notificações para não perder os nossos novos vídeos. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, desejando a vocês sucesso no projeto. Nos vemos na próxima edição. Um forte abraço. Fui! Ah.